gente abre o programa de hoje falando de um assunto importante, como eu disse no início, e eu acho fundamental que a gente coloque aqui até antes de iniciar a pauta. Pode mudar a qualidade de vida de um paciente. A gente, inclusive, colocou na escalada que a cirurgia no nariz, né, a cirurgia plástica, ela pode ser feita tanto para uma parte estética quanto também para uma parte funcional, quando o profissional cirurgião plástico e um otorrinolaringologista estão envolvidos até para melhorar aí a qualidade de vida pensando na respiração desse paciente. Mas hoje a gente vai conhecer vários tipos de rinoplastia, que é a cirurgia no nariz, com o queridíssimo Marco Cassol. Bem-vindo! Olá, Carol. Tudo bem? Bom Tudo dia. Ótimo. Bom dia. Estamos agora nesse novo horário, primeira vez que você vem cedinho, né? Às 11h30, né? Sim. É gostoso. Você sabe que é legal que a gente... essa mudança de manhã para início de tarde é um negócio legal quando a gente está aqui no programa. Então, olha, para tudo que você está fazendo, porque o assunto é realmente importante. Eu quero abrir o papo com você te perguntando o seguinte. A cirurgia, a indicação de uma cirurgia no nariz hoje, ela é mais comum pensando o lado e o ponto estético, como eu introduzi, ou pensando essa funcionalidade, pensando na qualidade de vida do paciente, para que ele respire melhor? A funcionalidade tem que fazer parte da cirurgia, mas a indicação de fazer a cirurgia estética é muito mais indicação do paciente. Tá. Tu falaste agora há pouco, né, o quanto uma cirurgia dessas pode transformar a vida de um paciente. Sim. E eu tenho um caso muito, talvez meio anedótico, mas interessante para ilustrar isso que tu falaste antes. Uma paciente que veio no consultório, que tinha uma giba, um ossinho aqui, mas uma menina linda, uma morena linda, que não tinha por que fazer a cirurgia dela. E eu questionei ela, disse, olha, doutor, o senhor já operou minha prima e tal, eu gostaria de fazer. Se eu não quiser fazer, eu vou fazer com uma outra pessoa. Eu falei, olha, a gente vai fazer, mas não vai mudar nada a tua cirurgia. Vai ficar igual. O teu nariz vai ficar exatamente igual, porque tem muito pouco para mudar. Não, mas é importante para mim, eu quero muito fazer essa cirurgia. Olha. E eu preciso fazer essa cirurgia. Tá bom, vou fazer. A gente fez a cirurgia e realmente não mudou nada o nariz dela. Mas ela é outra pessoa. E aí, 6 meses depois, cirurgia do nariz, isso é importante a gente colocar aqui também, cirurgia do nariz leva 6 meses para a gente ver o resultado final. Tá. Mesmo quando as modificações são pequenas, como no caso dessa paciente, né? E aí a paciente voltou 6 meses depois, né? Dizendo, doutor, muito obrigado por essa cirurgia. Tava lá a foto do pré e pós mostrando que não mudou nada. Não mudou nada, tava igualzinho, mas pra ela... Mas pra ela mudou. E aí ela colocando que, por causa dessa cirurgia que não mudou nada, né? Ela saiu do emprego que não era na área dela e passou a trabalhar num emprego que era da área dela, certo. Então estava com perspectiva de crescimento. Ela brigou com o namorado que não tratava ela como ela gostaria de ser tratada, né? E arrumou um namorado que como ela gostaria. Sim, então assim, e tudo isso por causa da cirurgia do nariz. Tá lá a foto mostrando que não mudou nada. Então, só pra gente colocar o quanto essas coisas, que às vezes pequenas modificações, que a gente até questiona o paciente, será que precisa? E essas pequenas são realmente altamente questionáveis, né? Mas aquilo incomoda de alguma forma o paciente e serve aquilo como um gatilho para o paciente rever a sua autoestima, concordo, né? Concordo. Então, e ela está feliz na vida. Feliz ela na vida, com uma cirurgia que não mudou nada. Gente, né? Isso é interessante, claro, o ponto de vista do médico é importantíssimo, né? Em ser muito claro e honesto e dizer, olha, não vai mudar o quanto você está imaginando. Mas eu acho legal ter esse momento que quando a gente fala de cirurgia plástica, eu imagino quantas pessoas estão assistindo agora o programa e já se imaginaram fazendo uma cirurgia plástica, seja ela rinoplastia ou uma outra. Mas sempre tem aquela situação de, será que é o momento? Será que eu deveria? Então, até para que vocês tirem todas as dúvidas, a cirurgia no nariz é considerada uma cirurgia simples ou é uma cirurgia trabalhosa? É uma cirurgia trabalhosa sempre. Mesmo no caso esse que a gente falou, que é extremamente simples, pegou a raspinha e raspou um pouquinho, não teve fratura, não mexeu nas cartilagens, que é o mais comum, né, que a gente vai mostrar agora, mas é a cirurgia tridimensional da face, é a cirurgia mais delicada, pequenas modificações no nariz trazem grandes repercussões na face toda. Sim. Então é a cirurgia mais difícil tecnicamente da cirurgia plástica, então é uma cirurgia uma cirurgia de detalhes, né? Uma cirurgia... Então que tem que ser feita realmente com um profissional que seja... assim, da sua confiança ao extremo para que ele faça um desenho, porque no final a cirurgia é um desenho novo do nariz, né? Talvez a expectativa dos pacientes seja essa, né? De que eu vou ter um nariz completamente diferente. E a gente vê que pequenas modificações, a gente vai poder mostrar algumas fotos. Vamos depois colocar a primeira foto que tem vários narizinhos? Eu acho que essa é legal, né? Essa acho que pode ilustrar. Então, na verdade é o mesmo nariz, só que o ângulo dele muda. Coisas pequenas mudam muito o nariz, transformam o nariz num nariz bem diferente. Né? Tá.
Então a gente pode, por exemplo... Como é que é essa daqui? É porque vocês têm que fazer isso com o paciente, né? Isso, a gente pode fazer, né, essas modificações, mostrar o pré e pós, né? Mas também tem que ter essa percepção do quanto é possível a gente fazer. Tá. Porque às vezes na foto é possível fazer qualquer coisa e na prática às vezes isso não é possível. Mas, por exemplo, aqui um nariz longo, né, o nariz de bruxa, né, baixo, que a gente precisa encurtar um pouquinho o nariz. Né? Aqui o nariz, aqui o ângulo já está muito elevado, aquele nariz que está arrebitado, que a gente não quer que fique, né? Na cirurgia, a gente quer um resultado natural. O mais comum é isso aqui, o paciente que tem aquela giba aumentada, aqui o dorso aumentado, e a gente quer diminuir um pouquinho o dorso. Né? E quer afinar um pouquinho a ponta, uma ponta mais bolhosa como essa aqui, ó, né? Mais gordinha, uma ponta gordinha, a gente quer que fique uma ponta mais delicada. E empinadinho na medida. Exatamente, mas o empinadinho tem um ângulo. Esse ângulo aqui é muito aberto. Tá. Entende? E já não fica adequado. Então o objetivo talvez da cirurgia do nariz é fazer a cirurgia e parecer que não fez nada. Perfeito. Vamos começar então com um vídeo, até pra gente conhecer hoje qual é a cirurgia mais utilizada, né? Então existem vários tipos de rinoplastia e a que a gente vai mostrar aí no vídeo pra vocês aqui é a mais comum? Essa é uma ilustração, né, de uma rinoplastia aberta. Tá. Aqui, que interessante, é o desenho que você os falou, alares né? Um pouco alargados. Que meio tucaninho, um nariz tucaninho. tucano. Tá. Tucaninho. E aqui, ó, uma base nasal mais larga, né? Aqui vai ocorrer uma rotação dessas cartilagens. Essa parte toda é cartilagem. Isso aqui onde tem o osso? Isso é a parte mais delicada da cirurgia. Isso aqui, ó, que foi feito agora, é uma coisa muito simples da gente fazer. Ah, é? Isso aqui é muito simples. Mas a parte da ponta que é o mais delicado e que a gente precisa que tenha enxertinhos de cartilagem para a gente montar o nariz. Entendi. Por isso, agora dá para mostrar aqui. Ó. Olha que interessante essa ilustração, a gente tem aqui os afastadores, o material, né, cirúrgico para mostrar. É um corte. Um cortezinho que a gente faz aqui. Essa é a rinoplastia aberta. Tá. Né? Antigamente não existia essa cirurgia. Era muito rara essa cirurgia. Né? E eram com outros tipos de cortes. Hoje em dia essa é a cirurgia mais comum. Tá, aqui é tudo cartilagem. Isso é tudo cartilagem. E o que a gente vai fazer é a moldagem dessas cartilagens. Né? A gente vai retirar do septo nasal, esse do meio aqui, ó, um pedacinho de cartilagem para fazer um enxerto aqui na ponta. E aqui a gente está retirando essa parte do dorso, né? Que dava aquela giba óssea, aquele carocinho. Entendi. Né? Aqui a parte cartilaginosa. E aqui, aqui, ó, a gente tira a parte cartilaginosa, a parte óssea, e fica como se fosse com o teto aberto. E a gente precisa reaproximar os ossinhos. Entendi. Então aqui do lado a gente fez uma pequena fratura e reaproximou os ossinhos. Então aqui, o enxerto é todo feito com a própria... Segurou? Volta um pouquinho aqui, que o vídeo. Doutor, mas isso é muito interessante. Eu não sabia. O enxertinho é feito, não é gordurinha, não. Não. É enxerto cartilagem. da cartilagem do septo nasal. Então a gente normalmente tira a cartilagem do septo nasal. Tem pacientes que já operaram, já retiraram o septo, precisam fazer retirada da cartilagem da orelha. E em alguns casos o paciente já não tem na orelha também, ou não tem cartilagem suficiente na orelha, precisa tirar a cartilagem da costela. E aí se tira na cirurgia? Na cirurgia, durante a cirurgia. E você só descobre o quanto o paciente tem de cartilagem quando abre o narizinho. Não dá pra saber, ou dá? Se o paciente já operou e já retirou a cartilagem, não tem como a gente tirar novamente. Olha lá esse narizinho que bonitinho. Esse vídeo tá muito lindo, tá ilustre. E talvez esse seja o objetivo final da cirurgia, ó. Diminuir essas alares, essas cartilagens alares mais alargadas. Então aqui eu tô vendo que elas são mais afinadas, mais delicadas, né? Essa duplicidade das cartilagens na ponta, a gente acaba deixando uma ponta um nariz mais pontudo, né? Então com as cartilagens são mais unidas através daquelas suturas, né? Menos bolinha. Exatamente. Essa imagem tá linda, hein, cá? Olha que legal isso aqui, gente. Tá interessantíssimo. O nariz fica mais delicado. Mas se a gente for perceber, os dois narizes, eles são muito parecidos. São muito parecidos. Mas esse aqui é mais delicado. Sim. Olha, e esse aqui respeita também a proporcionalidade da largura da base do nariz com a largura das alares aqui, ó. Isso. Que nesse caso é maior aqui, ó, do que ali. Tem que ter proporcionalidade. E isso é um estudo e um momento do médico, do cirurgião, no momento da cirurgia,
para deixar aquilo perfeito. Exatamente. É uma obra de arte. Exatamente. É uma obra de arte. Vamos deixar uma perguntinha do público? Quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Mari. Obrigada. Na rinoplastia, é comum ficar com sensibilidade na ponta do nariz? Olha que pergunta legal. No caso do nariz, pode ter uma sensibilidade ou depois dos 6 meses que você comentou, não mais? Normalmente, existe alguma alteração da sensibilidade da ponta do nariz nesses casos de rinoplastia aberta, que é a cirurgia mais comum, né? Mas nos casos, por exemplo, da cirurgia, da rinoplastia fechada, em que só a gente faz os furinhos por dentro e retira, por exemplo, só o dorso do nariz, não tem que mexer absolutamente nada na ponta, o que não é o mais comum, né? Nesses casos, a chance de alteração da sensibilidade da ponta é muito pequena. Tá, mas então não depende é algo... um pouco da técnica que vai ser usada. Mas não é algo que compromete a vida daquele paciente, não. Até porque não vai perder a função. E todos os pacientes que a gente faz enxertinho na ponta, que a gente faz uma modelagem da ponta do nariz, que é essa parte mais difícil da cirurgia, e a gente precisa tirar a cartilagem do septo, modelar a ponta, fazer um enxerto de cartilagem. A pontinha do nariz fica mais durinha depois da cirurgia. Tá. Ela não fica tão móvel e maleável como é no nariz antes da cirurgia. E isso leva um tempo até que essa cartilagem se integre completamente e tenha uma mobilidade normal do nariz depois. É assim, é como outras cirurgias. Dá um tempinho, né? Passado um tempo que tudo volta, só que com um outro Só que desenho. no caso do nariz, pequenos inchaços no nariz trazem, fica aquele edema, então o paciente acha, ainda tem coisa aqui para tirar, calma, então tem que esperar os 6 meses. Exatamente, tem que ter um pouquinho de paciência. Vamos brincar com a Júlia, né? Júlia. Vamos brincar com a Júlia, linda, eu queria te perguntar o seguinte, a Júlia tá com o nariz perfeito, ela é toda perfeita, mas serve pra gente ilustrar, inclusive aqui, você trouxe alguns acessórios, que são, eu vou chamar de acessórios. Alguns instrumentais cirúrgicos. São instrumentais cirúrgicos que às vezes a gente se assusta com algumas coisas e a intenção não é essa, mas é mais pro público conhecer realmente. Caso não seja feita essa cirurgia aberta que a gente comentou, qual outro tipo a gente pode fazer se você quiser mostrar aqui na Júlia? Normalmente, quando a gente não faz a aberta, a gente vai fazer pequenos cortezinhos por dentro do nariz, né? E esses cortezinhos, um cortezinho de cada lado do nariz, e com isso a gente consegue ter acesso ao dorso nasal. Então consegue usar uma raspinha, essa raspinha aqui é uma raspinha para a parte reta do dorso, né? E essa aqui é uma raspinha curva para essa parte aqui da columela, aqui, ó, do corrugador. Certo. Né? E essa parte é uma parte óssea. Essa é uma parte óssea. Essa é uma raspa que a gente vai diminuir o ossinho, quando precisa diminuir o ossinho. Então, quando o paciente só vai fazer essa modificação, ou seja, que a gente precisa diminuir as laterais alargadas, ok? Diminuir as laterais alargadas e diminuir o dorso, a gente eventualmente pode não fazer aquele cortinho aqui embaixo, que a gente mostrou no vídeo. E fazer, então, uma cirurgia que, à primeira vista, não tem cortes. É uma cirurgia que parece meio mágica, mas só nesses casos em que a gente não precisa mexer nessas cartilagens da ponta. Que é só o osso. Essa não é uma cirurgia, antigamente era a cirurgia que se fazia rotineiramente. Hoje em dia, a rotineira é essa, que é uma cirurgia mais refinada, mais delicada. E é muito bonitinho colocar essa pontinha para deixar esse nariz. Isso, e é exatamente, né? Isso. A gente quer com isso fazer com que o nariz, não é arrebitar o nariz, né? Como a gente mostrou naquelas fotos que tinham múltiplas fotos. Quando a gente arrebita muito o nariz, fica o nariz estigmatizado, fica o nariz com cara de operado. Com cara de operado. Então a gente quer dar projeção para essa ponta com esse enxertinho de cartilagem. Então é isso aí que a gente... Muito bom. Agora, daqui a pouquinho tem mais pergunta do público, eu vou falar da parte funcional. A gente está falando de uma parte estética, que eu acho que pode ser aí, como a gente citou desde o início, uma reclamação, uma vontade de mudança, aquilo está incomodando, seja um ossinho aqui avantajado, ou a falta dessa cartilagem para deixar o nariz aí mais projetado. Agora, e quando envolve o desvio de septo, que é algo muito comum, a gente já colocou aqui em pauta várias vezes, né, com o otorrino e tal, vocês caminham juntos numa cirurgia como essa? Quando tem mais coisas para fazer, a gente faz junto com o otorrino. Quando é só um desvio de septo e a gente vai já mexer na cartilagem septal, vai ter que tirar a cartilagem para fazer a cirurgia, então a gente não precisa do otorrino, eu mesmo faço. Porque normalmente a gente já vai ter que mexer no septo nasal, para, por exemplo, um nariz torto.
nariz torto. Precisa reposicionar o septo, centralizar ele, tem técnicas para a gente fragilizar essa cartilagem, além da gente retirar parte dessa cartilagem que a gente vai usar na ponta. Entendi. Então, esse nariz torto e esses dois enxertos laterais, essa fixação é feita por mim. Então, eu já faço toda. Tá. Mas quando o paciente tem outras coisas funcionais, e uma hipertrofia importante dos cornetos, tem outras coisas para fazer junto na cirurgia. Tá atrapalhando a respiração. A gente faz junto com o otorrino. Puxa vida, isso é interessante porque tem muita gente que acaba partindo para a cirurgia estética e acaba consertando ou colocando, adequando o nariz como quer, porque, claro, teve uma indicação do otorrino de mexer em alguma coisa. Vai fazer uma cirurgia funcional, já quer mexer na estética. É aquela história, já que, né, eu vou fazer a cirurgia, então vamos aproveitar e deixar esse nariz aí perfeito. E eu acho que a mudança, gente, é um negócio absurdo. Daqui a pouquinho tem foto de muitas celebridades. A gente vai mostrar um antes e um depois pra gente ver o quanto muda. É muito legal. Perguntinha do público na tela, mais uma, vamos lá. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Fran. Obrigada. Ai, que foto linda. Quem tem sinusite deve fazer algum tratamento antes da cirurgia? Quando, então, o paciente tem alguns probleminhas, tem alguns diagnósticos e patologias, o ideal é que trate antes? Normalmente, a sinusite ou a rinite junto com a sinusite são processos alérgicos. Então, melhorar a função do nariz, melhorar a respiração do nariz, normalmente não resolve esses processos alérgicos. É verdade. Claro que se o paciente tem uma sinusite ativa, ele precisa primeiro tratar a sinusite para depois fazer a cirurgia. O tratamento normalmente, apesar de usar corticoides, os corticoides melhorarem, precisa tomar antibiótico. Então o paciente precisa tratar essa sinusite para não ir com uma doença ativa para uma cirurgia. Tá. Bom, mas a pergunta era: a cirurgia do nariz vai melhorar a minha sinusite? Normalmente, a sinusite e a rinite, não. O paciente pode respirar melhor, até pode ter alguma repercussão ele respirando melhor no processo da sinusite crônica, aqueles pacientes que têm sempre sinusite crônica, da parte funcional. Mas a parte alérgica, a parte irritativa, vai permanecer. Então, essa não é uma cirurgia que vai tratar sinusite. Existe a cirurgia da sinusite, que normalmente é os otorrinos que fazem, eu não faço esse tipo de cirurgia. Então, eu esqueci, né, quando tem aquele... Ai, a gente fez essa pauta, eu esqueci que normalmente é comum em crianças, que tem que ser retirado, que melhora muito a qualidade. As amígdalas muito grandes. Adenoide, a Fuzi falou. Adenoides. Isso mesmo. Isso. Adenoide é o que também está ligado muitas vezes, né? Também pode estar ligado, mas muitas vezes o ósteo, o orifíciozinho de drenagem do seio paranasal, o ossinho é oco. Tá. E a sinusite é uma infecção dentro desse oco do ossinho. Tá. E tem um orifíciozinho, um furinho, que drena essa secreção. Quando esse orifício é muito pequeno, precisa haver um aumento desse orifício. E essa cirurgia quem faz são os otorrinos, tá, né? E essa é a cirurgia da sinusite. Entendi. E aí, gente, é claro, tem que conversar pode com os dois associar, claro. E associar, porque esse trabalho, pelo que a gente conversou aqui, realmente é comum entre vocês. Vamos colocar mais uma perguntinha do público e depois eu vou para a foto da celebridade. Você me responde agora? Tá pronta, Mar? Temos uma aí? Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Sei que tem várias, vamos tirar todas as dúvidas agora, hein? Tainara, brigadão! Quanto tempo depois da cirurgia, né, a rinoplastia, pode voltar a praticar atividade física? Ai, boa pergunta. Normalmente, depois de um mês, os pacientes voltam à vida normal. Uma semana, a gente pede uma semana de resguardo logo depois da cirurgia. Tá bom. Porque fica mais inchado e tal. Tem alguns pacientes que não podem, não conseguem respeitar isso, então bota um óculos e volta antes a trabalhar. Bota uma máscara assim, né? Eventualmente, quando precisa, durante a cirurgia, quando a gente precisa fazer a fratura dos ossinhos, tem uma chance maior de ficar roxo o olho, né? Então, uma semana, então, precisa de resguardo e um mês afastado dos esportes, né, que vão ter mais intensidade e ter um cuidado, claro, para evitar bater esse nariz nesse período inicial. Esportes de contato, vai jogar basquete, vai jogar esportes que já sabe que vai ter um contato, evita agora nesses primeiros... Corrida também acaba sendo uma intensidade que tem impacto. Corrida pelo esforço, então a gente depois de um mês libera. Tá. Mas esses esportes de contato esperam um pouquinho mais. Com certeza. Não, e até mesmo a musculação, às vezes vai pegar um peso, fazer alguma coisa com peso, peso cai, peso escorrega. São tem coisas que ter um cuidado depois. E dormir sempre pra cima, né? Isso é mais difícil, a gente não consegue fazer o paciente cuidado. dormir pra cima. Mas o paciente ter o cuidado de evitar traumas no nariz logo depois da cirurgia é bem importante. Vamos então
as mudanças nas celebridades. Olha lá, tem muita foto legal. Vamos começar, daqui a pouquinho a gente coloca mais uma perguntinha do público. A Kim Kardashian, bom, ela é conhecida por brincar aí com a maquiagem e mudar o rosto com maquiagem. Só que nesse caso eu acho que não foi maquiagem, né, doutor? Nesse caso acho que não, a gente pode ver bem que ela diminuiu um pouquinho o dorso aqui, né? É aquele clássico que você falou que era grosso isso, aqui, exatamente, né? Exatamente. Então a ponta aqui a gente pode ver que ela tá mais, é uma ponta mais delicada, né? Então foram dados pontinhos aqui unido mais essas cartilagens, né? E o ângulo lábio-nasal aqui, ó, entre os lábios e o nariz, tá aumentado um pouquinho. Impressionante. Então, né, provavelmente ela fez isso aqui, nessa espessura, é bem diferente. Tá aí, então, fica mais ela delicado, brinca né? com a maquiagem, mas o nariz também deu uma mudadinha de quando surgiu aí, a gente ficou conhecendo Kim Kardashian e agora. Vamos lá, próxima imagem. Scarlett Johansson, essa mulher é tudo, ela é bonita de qualquer jeito, gente. Mas você põe o nariz, você tira o nariz. Mas, realmente, agora ela ficou mais bonita. O que a gente faz nesse caso, dessa ponta mais bolhosa, no caso dela aqui, certamente foi diminuído um pouquinho as cartilagens alares aqui, né? Foi dado esses pontinhos para deixar mais pontudo o nariz, e mesmo assim, pode ver que esse nariz não é completamente pontudo, mas ele é proporcional e ficou mais delicado do que era. Muito. Né? E mais sensual também, né? E Ela tem a fama, inclusive, no cinema, de fazer os filmes que ela faz, ela é sempre sensual. Inclusive, como nos filmes dos super-heróis. Ela tem uma imagem ali também sensual, mesmo um filme também muito assistido pelas crianças e tal. Ela tem essa... né? Ela chega chegando, e esse nariz combinou com essa mulher que chega chegando, né, doutor? Chama menos atenção, né, o nariz aqui nessa face do que nessa. Com certeza. O nariz chama mais atenção. Tá aí. Próxima imagem, vamos ver quem mais. A Angelina Jolie também, né, gente, é maravilhosa, sempre, mas talvez tenha dado aquela modificada aqui também, né, na parte mais grossinha. Eu acho que o que acontece, o que a gente pode perceber, talvez no caso dela aqui, ó, essa lateral aqui era um pouco mais larga. Não sei realmente se ela fez... Ou se aí tá com uma fez plástico ou essa maquiagem. Eu acho até que ela não fez. Porque a ponta tá um pouco mais delicada aqui, né? Ela tem... Hoje ela tem um rosto tão fino, né? Ela tá tão magra que esse nariz aí destacaria muito se ela não tivesse feito, né? Mas é maravilhosa. Não, e ela... tá diferente aqui... Tá diferente aqui, não é? Diminuição tá tudo das bochechas, diferente, né, ela fez outras coisas. Sim. Aí, deu uma mexida. Mas isso aí, mulher linda, não é aquilo que a gente falou, que se sentir mais linda ainda, manda bala. Vamos lá, próxima imagem. Beyoncé, a Beyoncé mudou várias coisas, né? O nariz mudou bastante também. Esse é o nariz que a gente pode ver bem claro aqui, ó, que a largura aqui do nariz, ó, é maior, né? E aqui tem um nariz mais delicado, ó. Então, certamente... Esse é o mais comum, é o clássico mesmo da rinoplastia. Esse é o clássico, e para fazer a aproximação desses ossinhos, a gente precisa necessariamente fazer aquela fratura das laterais aqui, né? Pegar o sisel, um desses instrumentos cirúrgicos aqui, e reaproximar, né? Tira um pouquinho do dorso, né? E reaproxima, né? As duas laterais dos ossinhos aqui. Mas muda bastante, e a ponta fica mais delicada também, ó. Era mais bolhosa, aqui fica mais pontudinho o nariz nesse caso. Olha, parece outra pessoa. Minha produção, a Camilinha é danada, ela acha a foto ela ainda tá aqui sorrindo. Se ela não estivesse sorrindo, provavelmente essa largura aqui ia ser bem menor do que essa. É verdade. Vamos lá, mais uma. Megan Fox. Deixa eu ver, agora tá de perfil, né? Nariz caucasiano. Ela teve, eu acho que aquele ossinho. Tirou um pouquinho do dorso aqui, deve ser só uma raspa, né? Mas a gente pode perceber que aqui as cartilagens são duplas, a gente consegue perceber. E aqui as cartilagens já estão unificadas, ó, a gente consegue, com a cirurgia, a gente reaproxima aqui a pontinha do nariz e consegue dar um efeito, né, com essa pontinha aproximada, de um nariz mais pontudo, ó. E a gente pode também perceber que existe uma individualização, que é o que a gente quer na cirurgia, ó, da ponta em relação ao dorso. Né? É diferente, não é uma coisa única. Aqui já tinha um pouco, né? Mas tem pacientes que não tem nada. Isso aqui vem o dorso e segue a ponta, tudo uma coisa só. Entendi. E o que a gente quer é individualizar a ponta, que é exatamente o que foi feito aqui. Perfeito. Individualização da ponta. E fica bonito. Vamos colocar mais uma perguntinha do público. Essas foram as celebridades de hoje. O nariz pode mudar tudo. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Quase? Aí.
na tela. Ai, a Clélia adora essa foto dela. Tudo bem, lindona? Um beijo. A drenagem auxilia na recuperação pós-cirúrgica, então é aí uma das indicações, né, para esse pós-cirúrgico, que é algo tão importante quanto a cirurgia, né? Auxilia e é importante, né, que os pacientes façam as drenagens. Tem pacientes que têm uma fragilidade capilar maior, então tem uma tendência a ficar mais roxinho. Esses pacientes precisam mais de drenagem do que os outros. Então é importante essa drenagem pós-operatória. Inclusive os pacientes aprender com a fisioterapeuta como que faz, para nos momentos em que a fisioterapeuta não está presente também estimularem a reabsorção desse inchaço, né, desses líquidos que ficam em excesso nessa região do nariz. Perfeito. Vou fechar a pauta, doutor, com algumas perguntas pontuais que muitas vezes a gente acaba deixando para lá, mas que são extremamente importantes. A cirurgia deve ser feita em centro cirúrgico? Centro cirúrgico, sim. Qual anestesia? Anestesia local com sedação, tá, ou máscara laríngea com sedação. Normalmente a gente não faz anestesia geral, intubação, mas é uma alternativa também. Nos Estados Unidos eles fazem tudo com anestesia geral. Geral. E não tem nada de errado. Não tem problema. Tem algum preparo para essa cirurgia? O paciente faz alguma coisa? Ele usa alguma coisa? Tem, assim, a gente pede sempre que o paciente que use algumas substâncias anticoagulantes, que muitas vezes o paciente nem sabe que são anticoagulantes, por exemplo, ginkgo biloba, ginseng, vitamina E, que suspenda o uso dessas substâncias 2 semanas antes da cirurgia. Tá. Né? Precisa também 8 horas de jejum antes da cirurgia, isso é muito importante. Então e interna num dia no anterior? No mesmo dia, faz a cirurgia e o paciente, quando é anestesia local com sedação, tendo tempo hábil de recuperação pós-operatória, pode até ir embora no mesmo dia. Olha só, gente, isso é importante também. Quanto antes vai para casa para o paciente é algo Tem pacientes que melhor, querem né? ir embora no mesmo dia, não tem problema. Alimentação. Não é na boca, mas pode ser que mexa um pouquinho com essa alimentação. Não tem restrição, assim, depois da cirurgia, mas a gente pede para o paciente, sempre que faz uma cirurgia, evitar exageros e evitar comidas que sejam alergênicas. Tá. Então, coisas que não fazem parte da dieta normal do paciente, não vai comer logo depois da cirurgia. Perfeito. Deixa para um outro momento. Né? Até para não gerar aí uma sensação, espirros, exatamente, tosse, que tudo pode comprometer, né? E para fechar, tem uma idade mínima que vocês utilizam aí? Teoricamente, 4 anos depois da menarca, da primeira menstruação, assim como na mama, existe a maturação endócrina do paciente, que aquele nariz não vai crescer mais. Tá. Mas isso muitas vezes não corresponde aos 18 anos. Sempre que possível, a gente prefere que o paciente tenha uma certa maturidade emocional para fazer a cirurgia. Então, eu prefiro operar os pacientes quando eles já completam 18 anos. Certo, até porque como muda ali no espelho, a pessoa tem que ter essa parte emocional realmente. Exato, isso é muito bem importante madura na cirurgia do nariz. Muito importante. Doutor Marco Cassol, parabéns, linda pauta. A cirurgia, o que a gente falou no início, pode mudar a vida, pode mudar a qualidade de vida, pode mudar absolutamente tudo, porque como a pessoa se enxerga, como ela quer que a vejam, né, e como a gente viu nas fotos, muda mesmo, é cartão de visitas, né? Então quero te agradecer. Quem quiser saber mais, tem um site que é do Dr. Marco Cassol, tudo junto, marcocassol.com.br. Lá no Insta você pode segui-lo, fazer mais perguntinhas, @Clínica Marco Cassol, também tudo junto. E claro que a gente te espera numa próxima vez. Camilinha, excelente pauta, viu? Parabéns. Muito legal, essas imagens ficaram incríveis, adorei isso. É muito bonito para o público de casa ver e aprender, né? Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre um prazer tê-lo aqui. Até a próxima, Um grande abraço. Viu?